paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagra nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos e agradecemos, Senhor. Bendito seja o Senhor. Paizinho Santo, nós apresentamos tudo que temos e somos a Ti. Queremos te pedir, dá-nos da Tua bênção, da Tua graça, sabedoria e discernimento da Tua palavra. Consagramos tudo nesse tempo de oração para Ti. Pedimos Tua bênção, pedimos também, cobre-nos com o sangue de Cristo, a tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos falar algo que é muito bom a gente falar quando fala de crescimento. É quando a gente quer crescer, quando a gente quer melhorar, quando quer sair, né? Ficar uma pessoa assim, diferente, quando quer ter a vida melhorada. Enfim, tudo que cresce, tudo que aumenta, tudo que faz melhorar. E nós vamos ver isso pela palavra de Deus, livro de Isaías 54, verso 2, que fala assim: amplia o lugar da tua tenda, as cortinas das tuas habitações se estendam. Não os impeça, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas todas as cidades assoladas. Glória a Deus, aleluia. Aqui a palavra de Deus vem falando um contexto de uma profecia, de um aumento, de uma ampliação para o povo de Israel. Então, a palavra de Deus vem falando, né, que era um tempo em que eles moravam em tendas, as suas habitações eram em tendas, em forma de tendas, né, que eram divididas por cortinas. Então, tinha as cordas que seguravam elas no chão, estacas que era onde amarrava essas cordas, essas cortinas, enfim, a estrutura da tenda. Então, aqui vem falando, né, e aqui era uma profecia de aumento, que eles iriam aumentar. Então, já pedia primeiro para eles preparar a estrutura deles. Quer dizer, era a forma que Deus estava falando para eles que eles iriam crescer, que eles iriam ser um povo numeroso, que eles iriam conquistar nações. Então, ele fala dessa estrutura que primeiro teria que ter, né, de alargar, de aumentar, de ampliar a tenda para crescimento. Então, toda vez que nós falamos, né, de crescimento, então a gente pensa, né, em melhoria de vida, pensa no dinheirinho na conta, pensa aumentar a casa, pensa trocar o carro, pensa fazer um curso, uma faculdade, uma universidade, né, aumentar a família, ter um filho, enfim. Então, toda vez que nós pensamos em ampliar, crescer, né, ter um progresso, né, nos vem realmente essas áreas, né? Então, a gente sempre começa tudo por um pensamento. Então, se o nosso pensamento é pequeno, o nosso progresso é pequeno. Então, quando a gente vê aqui, o conselho que eles disseram foi o que? Olha, não o impeça, né? Estende as tendas, aumenta as cortinas, alarga as cordas, firma as estacas, não impeça. Quer dizer que quando nós vamos crescer, nós não temos que ter um pensamento pequeno, nós temos que ter um pensamento bem alargado. Aqui a gente vê que era esse o conselho da palavra de Deus, que eram para eles ter um pensamento, né, de preparar para o crescimento, que seria um grande crescimento. Então, para nossas vidas também não é diferente. Quando nós estamos pensando em crescer, né, quando Deus quer que nós aumentamos, aí vem sempre aquele pensamento, né, a gente já começa a achar que alguma coisa já não está bem boa aqui, não está bem bom ali, é porque é hora de começar a crescer, é hora de começar a pensar em mudar e transformar, aumentar, progredir. Quando vem esses pensamentos, é Deus que está falando com a gente, né? Quem é que nunca, né? Até eu vou contar agora aqui uma historinha que pastor Irineu Grubert é que conta pra gente, de um senhor que ele tinha uma casa muito bonita, e ele tinha uma casa de 2 pisos. No segundo piso, ele tinha uma varanda muito bonita, um sobrado, né? Com aquela varanda. E ali tinham 2 vasos, um em cada lado. E ali, cada lado tinha um vaso com uma palmeira plantada. Teve um dia que deu uma tempestade muito forte e jogou um dos vasos lá para baixo. Aí os criados, os empregados chegaram lá para o dono da casa e perguntaram: o senhor quer que nós vamos lá comprar um vaso, colocar essa palmeira de volta e colocar lá para cima de volta? Aí o dono disse: não, já que ela caiu aqui, planta ela aí no jardim. E passado algum tempo, né, passou-se algum tempo, aquela palmeira começou a crescer e desenvolver, e crescer, que chegou quase na altura da casa. E aí foi onde foram comparar
né, a estatura daquela que caiu lá de cima, que quebrou o vaso, e aquela que estava plantada no vaso ainda permanecia na sua mesma estatura, no seu mesmo tamanho. Então, a gente traz para a nossa vida, né, que muitas vezes, para nós crescer, nós vamos ter que quebrar o vaso. Tem que quebrar a estrutura, tem que quebrar aquele pensamento limitante, que não vai dar, que não vai conseguir, que não vai fazer. Ai, uma mudança agora, ai, mas agora eu vou ter que fazer isso, né? Então, se nós começarmos a colocar, né, coisas que vão limitar para nós crescermos, nós não vamos crescer. E quando começa, né, quando Deus quer que nós vamos mover, porque Deus quer nos abençoar e Ele quer que nós preparamos nossas estruturas para receber, né, essa grandeza de Deus, essa bênção de Deus, porque muitas vezes quando Deus vai nos abençoar, né, não é na medida que nós estamos pedindo, não, é muitas vezes maior. Então que nós venhamos realmente, né, a começar a dar estrutura e começar pela nossa mente, abrir nossa mente, pensamentos realmente, né, de crescer, de melhorar, de ampliar, e depois que nós pensarmos, nós damos a estrutura, nós planejamos, nós realizamos, né? Aí vamos alongando, né, nossas tendas. Poxa, eu posso fazer aqui, posso fazer ali, vou fazer assim, né? Porque nada do que a gente começa, né, no acaso, de qualquer jeito, de qualquer momento, as coisas às vezes não dão bem certo. Então, quando a gente começa a receber de Deus aquele anúncio, aquela profecia de crescimento, de realização, né, de um plano, de um projeto, de algo que Deus quer fazer na nossa vida, quando nós temos essa palavra por primeiro, esse pensamento, nós temos que começar da estrutura. Aí nós vamos preparando nossa casa, daí nós vamos preparando nossa vida, aí nós já vamos lá fazer um curso, daí nós já começamos a mudar, já começamos... Então, quer dizer, tudo que nós recebemos da parte de Deus vai sempre exigir, né, a cada palavra, a cada profecia, a cada promessa, a cada mover de Deus em nossas direções, vai exigir de nós um posicionamento. E qual é esse posicionamento, Cristina? Que nós vamos ter que romper com as estruturas. Muitas vezes nós vamos ter que sair de lugares, outras vezes nós vamos ter que começar um trabalho novo, uma profissão nova, né? Muitas vezes nós vamos ter que começar num relacionamento novo, muitas vezes nós vamos ter que abandonar alguns lugares, algumas mesas, alguns negócios e começar realmente, né, pela bênção de Deus, pela graça do Senhor, a dar uma estrutura nova para a gente poder crescer, ampliar e principalmente, né, receber da parte de Deus aquelas bênçãos maravilhosas. E daí sim, quando tudo está prontinho, a glória do Senhor enche os nossos vasos e aí a gente prospera e cresce e tem progresso. A glória e o louvor do nome do Senhor, amém? Glória a Deus, vamos orar pedindo nessa noite que o Senhor nos dê estrutura, que o Senhor nos regue nossas raízes para nós crescermos. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você. Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Graças por tudo, Senhor, sim, nós bendizemos, agradecemos. A Tua palavra nos instrui, Senhor, nas estruturas que nós precisamos ter. Quando Deus começa a anunciar, nos trazer anúncios de bênção, de prosperidade, de grandeza, de progresso. Quando está, Senhor, as portas nossas bênçãos, quando o Senhor já começa a fazer moveres para nos abençoar, então o Senhor vai nos dando, o Senhor vai nos dando sinais que é tempo de nós começarmos a ganhar estrutura, a largar nossas estruturas, nossa mente, nossos sentimentos, nossos pensamentos, a forma de nós agirmos, Senhor. Quando o Senhor já começa com seus moveres de mudança, de crescimento, de acréscimo, de amplitude, é tempo em que Deus vai sinalizando as nossas vidas, ou que o Senhor já vem trazendo o tempo da plenitude, da graça, do conserto, do conhecimento, do favor do Senhor para tudo que precisa nas nossas vidas, para crescer, para ampliar e melhorar. Por isso, Senhor, pela Tua palavra nós te louvamos e declaramos, eis aqui nossa vida, Senhor, vai dando a estrutura que precisamos, vai alargando com a nossa tenda, Senhor, vai movimentando, Senhor, para tudo que nós precisamos movimentar, em nome de Jesus. Senhor, vai nos dando sinais de tempo, de momentos, de lugares, de pessoas, Senhor, acrescenta, Senhor, as Tuas bênçãos, Senhor, sobre tudo que nós vamos nos preparar para o grande dia da Tua promessa, para o tempo da realização.
em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Fica feliz aí, meu amado irmão. Agora, Senhor, já começa a declarar que tem anúncio de mudança, temporada de amplitude, de crescimento e de progresso na sua vida. Eu profetizo, a temporada de progresso começou hoje. Você vai ampliar, você vai sair além das suas medidas, das suas metas, dos seus planejamentos. Aquilo que o Senhor prometeu vai vir, vai chegar e você vai realizar, preparado para a bênção, em nome de Jesus. Fique na paz, Deus te abençoe.